Vou ler aqui mais um texto, Jeremias 38. Se tiver com sono, pode bocejar, tá? Pode bocejar aí, porque eu sei que a aula às vezes dá sono, né, irmão? Que o irmão, o André tocou um louvor aí que era para dar uma... É energético aí? Tem uma aula. Jeremias Lá dentro 38. da Quer? Tá com vergonha? Jeremias 38, do 17 ao 20. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos oficiais do rei de Babilônia, viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada a fogo. Viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos oficiais do rei de Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão a fogo. Tu não escaparás das mãos deles. Disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, pois os caldeus podem entregar-me a eles, e eles se escarnecerão de mim. Respondeu Jeremias: não te entregarão. Ouve a voz do Senhor e faze o que eu te digo. Então bem te irá e viverá a tua alma. Amém? Então aqui um breve relato dos inúmeros relatos, né, quando Deus usa um profeta, né, para antever algum acontecimento futuro, né? Então isso é extremamente repetitivo na vida dos profetas, né, que eram totalmente inspirados por Deus e usados por Deus para prever acontecimentos futuros, né? Principalmente os profetas do Antigo Testamento, né? Mas no Novo Testamento também tem profeta, né? Vocês aqui sabem de carteirinha, né? Aprenderam, né? Sobre os 5 ministérios, né? Embora o dom de profetizar, o principal dom de profetizar está ligado à capacidade de profetizar a palavra, e não necessariamente prever acontecimentos futuros, mas nos dias de hoje também o Espírito Santo pode nos dar, para profetas dos dias de hoje, a capacidade de antever acontecimentos futuros, né? Como tem ali em Atos dos Apóstolos, né? A gente já citou aqui, acho que numa outra aula, não sei se é Apolo, agora não me recordo, mas que preveu, né? O próprio Paulo, né? O próprio Paulo tem um texto ali em Atos que ele diz: agora eu estou indo para Jerusalém e lá vai acontecer isso comigo, vai acontecer aquilo, eu vou apanhar, vai ser terrível, né? E exatamente como Paulo falou, aconteceu, né? Então Deus dá essa condição para os profetas de antever acontecimentos futuros. Por causa da presciência de Deus, né? Ele conhece o futuro. A presciência de Deus não subentende determinismo filosófico, né? Não subentende determinismo filosófico. Não é um determinismo, é simplesmente um conhecimento antecipado de fatos. Deus é plenamente soberano para tomar decisões e alterar seus propósitos no tempo e na história, segundo a sua própria vontade e sabedoria. Vocês lembram o caso, né? Quando Deus anunciou que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus, está escrito na Bíblia que Deus não vai fazer nada sem revelar aos seus santos os profetas, né? Está escrito no livro de Amós, né? Então Deus o que fez? Comunicou a Abraão. Abraão, é o seguinte: o pecado, a iniquidade de Sodoma e Gomorra chegou às minhas narinas e eu decidi que eu vou destruir. Aí Abraão então começou, né? Mas Senhor, se tiver tantos justos, né? E se tiver tantos, né? Deus foi diminuindo ali o número e a coisa estava feia, né? Para Sodoma e Gomorra. Mas, por causa da intercessão de Abraão, Deus poupou a família de Ló. Então a gente vê aqui que através da intercessão, Deus muda alguns acontecimentos. O caso de Moisés também, né? Deus, por causa quando o povo fez um bezerro de ouro, Deus tinha decidido que ia fulminar aquele povo todo, porque idolatria é um pecado que atrai a ira de Deus. É só ler lá em Romanos, né? Do céu se manifesta a ira de Deus, né? A idolatria atrai a ira de Deus.
avareza, diga-se de passagem, também é um pecado de idolatria, tá? Então, que é o amor ao dinheiro, né? Que também é a raiz de todos os males. Por causa da intercessão de Moisés, Moisés chegou ao ponto de dizer, Senhor, risca o meu nome do livro da vida. Mas poupa o teu povo, não é o meu povo, é o teu povo. E aí, por causa da intercessão de Moisés, Deus deu, né, um alívio ali, né? Então, a gente vê em algumas passagens bíblicas o poder da intercessão, dela interferir, né? E também não só a intercessão, mas a própria atitude do ser humano, né? O caso do rei Ezequias, né? O profeta Isaías foi até a casa dele e disse, ó, tua vida chegou ao fim, né? Põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, né? Tu não vai viver. E aí, então, houve um quebrantamento, houve um arrependimento. Isaías já deixou o recado, foi para casa. No meio do caminho, o próprio Deus, Isaías, volta lá. Nem deixou o profeta chegar em casa. Volta lá e fala para Ezequias que eu vou acrescentar 15 anos da vida dele. Por quê? Por causa da atitude de quebrantamento, de arrependimento de Ezequias, né? Então, Deus, isso fala da presciência, né? Claro que na presciência de Deus, ele já sabia que Ezequias ia se arrepender. Na presciência de Deus, ele já sabia que Abraão ia interceder pela família de Ló. Na presciência de Deus, ele já sabia que Moisés ia clamar pelo povo, tá entendendo? Porque Deus é onisciente. Mas, por causa da intercessão, então, e da disposição do coração, ele muda fatos. Tá dando para entender? Sim. Sim. Né? Mas, então, por que eu estou dando esse tipo de exemplo, né? Porque a gente não acredita em determinismo, né? Deus pode sim intervir em momentos da história a partir da intercessão da igreja. Se a gente não acreditar nisso, por exemplo, aos olhos humanos não teria saída para uma situação como está vivendo o Brasil, por exemplo. Você olha para o que está acontecendo no cenário político e econômico, aos olhos humanos parece não ter saída, né? Às vezes, né? Mas para Deus, se o meu povo se chama pelo meu nome, né? Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ele ouve dos céus, perdoa os pecados e sara a terra. Amém. Mas para que isso aconteça, o povo precisa se arrepender, né? E principalmente isso a começar pela igreja, né? Porque o meu povo não é o ímpio, o meu povo é a igreja, né? Amém? Amém. Então, Deus é plenamente soberano para tomar decisões e alterar seus propósitos no tempo e na história, segundo a sua própria vontade e sabedoria. Noutras palavras, Deus não é limitado à sua própria presciência. Tem aqui Números 14, do 11 ao 20, e 2 Reis 20, do 1 ao 7. Não sei se esse 2 Reis 20 ao 1 ao 7, se não é exatamente o exemplo que eu dei. É exatamente o exemplo que eu acabei de dar, né? Quando Deus cura Ezequias, né? Essa passagem a gente lê também no livro do profeta Isaías, tá? É uma passagem bíblica que tem tanto em 2 Reis, como tem também lá no livro do profeta Isaías. E também tem, se eu não me engano, 2 Crônicas 26, 22, tá? Uma passagem que tem em 3 lugares na Bíblia. Onipotência. Alguma dúvida sobre a onisciência? Todo mundo fera, hein? Onipotência. Deus pode fazer tudo aquilo que Ele deseja. Gênesis 17, 1. Jó 42, 2. Né? Quando Jó falou, eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Salmo 115, 3. Isaías 43, do 11 ao 13. E também Marcos 10, 27. Marcos 10, 27. Esse eu quero ler. Marcos 10, 27, né? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus
todas as coisas são possíveis. Amém. Por isso que nós, cristãos, jamais deveríamos aceitar a palavra do médico, por exemplo, como sendo definitiva. Eu entendo que o médico ele é uma autoridade, é alguém que conhece de medicina, que conhece da sua profissão, que tem condições de dar um relatório dentro daquilo que ele estudou e se preparou para ser, mas para nós cristãos essa palavra não pode ser definitiva. Porque se eu acreditar que a palavra do médico é definitiva, então eu estou desprezando o Deus que tudo pode. Por que eu estou falando isso? Porque uma das provações que todo cristão vai passar ou pode passar é exatamente essa que a minha sogra, a nossa família acabou de passar, né? Quando o médico vem e dá aquela notícia, ó, eu não garanto nada. Essa pessoa, como eu tenho um amigo meu aqui da cidade que o médico disse, ó, eu só dou a informação, talvez foi numa sexta-feira, eu só dou até o prazo de vida dele até o domingo. O médico falou, ó, família, se reúne, se preparem, porque ele só vai viver até domingo. Era um caso de leucemia galopante, né? E essa pessoa está viva até hoje. Ele é crente, ele é cristão. Né? Então, eu não posso aceitar a palavra do médico. Né? Se alguém aqui passar por essa experiência, que Deus nos guarde, mas se alguém passar, não aceite. Né? Não aceite. Porque se Deus tiver mais anos de vida para aquela pessoa, né, que pode ser um familiar seu, um amigo, um irmão, através da oração, da intercessão, do clamor, ou até mesmo de decretos proféticos, né, com fé, Deus pode mudar. Amém. Um exemplo básico, né, Jesus chegou diante da tempestade e disse, mar, aquieta-te, vento, emudece, né, e a tempestade cessou. E esse mesmo poder que estava sobre a vida de Jesus está sobre nós. Jesus, quando ressuscitou, ele disse, eis que vos dou o poder sobre serpentes e escorpiões. Deus nos deu autoridade. Se eu usar a autoridade, inclusive eu conheço homens de Deus que já foram usados para acalmar, literalmente, para acalmar a tempestade. Né? Para liberar uma palavra sobre um ciclone que aconteceu lá nos Estados Unidos e o ciclone parou. Ou pelo menos naquela cidade onde esse homem de Deus estava, o ciclone não atingiu. Ele passou pela cidade vizinha, mas ali ele não foi. Então, há poder nas nossas palavras, né? Tanto para a vida, como para... Né? Aleluia. Inclusive, estou vindo aqui só para comentar, né? Quando uma mãe fica grávida, né? É muito comum, normalmente, nas igrejas, né? Embora não é sempre que a gente vê isso acontecer, mas é muito lindo quando um casal engravida e eles procuram os pastores para liberar palavras de vida sobre aquele futuro bebê. Isso faz a diferença, porque cada criança vem ao mundo para cumprir um propósito, né? E às vezes o mundo espiritual é real. Satanás, ele não é onisciente como Deus, mas ele é muito esperto, ele é um ser milenar. E às vezes para tentar interromper o nascimento de um bebê, ele pode colocar o dedo sujo dele, né? Então, se uma autoridade espiritual libera decretos de vida sobre aquele bebê, que nada vai interferir a formação daquela criança, né? O sacerdote tem poder. Né? Como o sacerdote fala, assim diz lá em Levítico, se eu não me engano. Né? Então, importante esse gesto, né? Se alguém fica grávida aí nos próximos dias, né? Isso é um ato, não só é importante o dia da apresentação do bebê, mas antes, né? Antes é importante. Né? Embora, né, nada foge ao controle de Deus, né? Mas são gestos que a gente pode e deve praticar. Vamos lá. Ele não pode pecar ou agir contra a sua própria natureza. Deus não pode pecar e nem agir contra a sua própria natureza. Deus não se contradiz, Deus não vai contra a sua própria natureza.
Tiago 1,13 diz, né? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele a ninguém tenta. Deus nos prova, mas não nos tenta. Quem tenta é Satanás. Em muitos casos, Deus limita o seu poder quando o emprega através do seu povo. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Segunda Coríntios 12, do 7 ao 10, que vai falar, né, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, profecia, discernimento, a outro variedade de línguas e a outros interpretação de línguas, né? Então o texto aqui está dizendo que Deus não dá necessariamente todos os dons para uma só pessoa. Deus dá dons distintos para que a gente dependa uns dos outros, né? Então, quando Deus decide usar o ser humano, esse uso que ele faz de nós, ele é um uso, pode-se dizer, limitado. Porque não tem ninguém que tem todos os dons. Então ninguém vai conseguir manifestar de uma forma plena. Eu vou manifestar principalmente na área do dom que Deus me deu, né? Claro, tem alguns que têm mais de um dom, né? Mas ainda assim, eu não conheço ninguém que tenha todos os dons. E Deus fez assim o ser humano para que a gente seja dependente uns dos outros, né? Porque o projeto de Deus é a dependência dele e a dependência uns dos outros, né? Isso é a humildade que Jesus tanto quer de nós. Então, em se tratando do manifestar de Deus, do agir de Deus através de um ser humano, nunca será na plenitude, né? Por mais ungido e poderoso que esse homem seja, ainda assim não vai chegar perto do próprio Deus, né? Porque o homem é homem e Deus é Deus, né? Se Deus realmente viesse com força, né, na sua plenitude, sobre a carne humana, nós não suportaríamos. Nós iríamos nos decompor, né? Porque ele é fogo consumidor, né? Nossa carne não ia suportar. Por isso, a Bíblia diz então que nós seremos transformados, né? Como num piscar de olhos, a gente vai receber um novo corpo, um corpo incorruptível, e é com esse novo corpo que eu vou poder então acessar o céu, acessar Deus, né? Na sua totalidade. Porque aqui nessa terra ninguém vai conseguir isso, né? Mas será que é com a mesma feição assim? Oi? Não vou perder esse rostinho lindo assim. Ah, pois é. Eu creio que vai ser... Eu pensei isso agora também. A pessoa ser todo mundo igual? Eu creio que ele vai dar uma melhorada, né? E se for todo mundo igual, daí é comunismo. Tem que ser diferente. Nós temos que se reconhecer lá em cima, né? É sim. Eu acredito que com certeza a gente vai se conhecer, né? Mas perante a Bíblia seremos como anjos, né? Não vai haver mais sexo, né? Tem uns mais gordinhos, mais magrinhos. Tem que aproveitar para emagrecer antes. Anjo gordinho não voa, vai. Chama lá de Toré. Só caminhada aí. Lá não vai ter essas coisas também. Vai querer vir aqui na Terra, não vai dar para subir de novo. Embora que a minha esposa ela é esteticista, né? E ela estava me ensinando. Até eu preciso pedir para ela recapitular a aula, porque eu não consegui gravar exatamente nos detalhes, né? Mas a minha esposa, ela está se formando em faculdade agora de esteticismo, né? Faltando esse mês, agora ela se forma esse mês que vem. E ela já exerce a profissão já há alguns anos, né? E ela estava me explicando que existem pessoas que geneticamente ela tem, isso é genético, né? Ela tem uma composição ali, está ligado às células e tal, que ela já nasceu gordinha, ela vai ser gordinha e vai morrer gordinha. E por mais que ela queira fazer atividade física, cuidar da alimentação, contratar um personal trainer, pode fazer o que for, né? Tem pessoas que
a genética dela, a minha esposa sabe explicar bonito, né? Falando na linguagem do esteticista. Apesar que para Deus não é nada impossível, né? Mas tem pessoas que geneticamente elas já têm até uma estrutura óssea, né? Então, que a gente possa aceitar essas pessoas, né? Até o osso vai lá. Pedir uma asa mais reforçada. Isso! Essa informação, né? Essa informação não nos isenta, né? Não nos isenta de cuidar da nossa alimentação, se possível praticar uma atividade física, né? Evitar algumas coisas que a gente sabe que pode realmente fazer mal para o templo do Espírito Santo, mas a verdade é que nem todos vão conseguir ficar com o corpinho fitness, né? Com o abdômen de tanquinho, né? Como o mundo apregoa que todo mundo tem que ter, né? Nem todos vão conseguir isso daí, não. Né? Ok? E eu diria que Deus nem está muito preocupado com essa beleza externa, né? Porque eu imagino que a principal, como diz lá, e aí é um recadinho principalmente para as mulheres, né? Eu gosto desse texto aqui, ó, 1 Pedro 3, né? 1 Pedro 3, 4, né? 1 Pedro 3, 3, né? A beleza das esposas não seja o enfeite exterior, como o frisado de cabelo, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Embora esse texto aqui seja para as mulheres, eu creio que ele se aplica para os homens também, né? Então, porque... Os homens estão se embelezando. A gente está vivendo um tempo, né, que nunca se falou tanto em cuidado, né? As barbearias, como cresceram, né? Antigamente a barbearia fazia barba, bigode e cabelo, né? Agora na barbearia você faz a sobrancelha, né? A barbearia faz um monte de coisa agora. Faz o desenho da barba, o desenho do cabelo, o desenho do bigode. Né? Um homem que corta o cabelo toda semana. Tem homens que cortam o cabelo toda semana. E eu conversando com a pessoa que corta o meu cabelo, tem pessoas que vai no salão de homem barbeiro mais de uma vez na semana. Tem pessoas que são extremamente rigorosas. Né? Tem que deixar o templo bem bonito sempre. É isso aí. Vou aproveitar o Rafael aqui. A pessoa está se entregando. Vou aproveitar o Rafael e fazer. Vou aproveitar aqui a fala, vou aproveitar a fala do Rafael, vamos abrir um parênteses aqui. Ninguém aqui está falando de desleixo, ninguém está aqui falando de descuido, ninguém está falando que não é importante. Né? A questão é que deve haver um equilíbrio, né? Porque aos extremos, né? Aos extremos, né? Assim como tem as mulheres que a igreja não deixa nem se depilar. Não, amados, assim, ó, só para botar um ponto nesse assunto, Deus tem ministrado muito, não sei com vocês aqui, mas Deus tem ministrado muito, inclusive usando... Parece a irmã lá de Cagalinho, lá, Oi? Fica interrompendo. Não, tranquilo, eu falei que vocês podiam interromper. Mas ele tá legal, ele não tá... Falei que vocês podiam e devem interromper, né? As perguntas assim, né? Não, que ele falou ali que... Mas é... Vamos só para... Dá o ponto, Cristian, dá o ponto. Só dar o ponto final aqui. Não, mas assim... Dá o ponto final. Dá o ponto. Depois a gente edita, né? Estão interrompendo. Amados, vamos fazer o... Ó o dedinho, ó o dedinho. Não. Quer falar? Pode falar. Sim, mas é que ele falou ali. Posso falar? Deixa ele falar, por favor, pessoal. É errado cortar o cabelo toda semana? Não. Acabou de dizer que não é. Não é errado. Você que... Não, agora nessa rindo de outra coisa. Não tem nada a ver. Até tem profissões, né, que praticamente até exigem, né? Hoje a pessoa trabalha como representante comercial, né? 15 dias. O mundo hoje ele cobra muito isso, né? O mundo ele cobra essa aparência externa, a importância do externo, né?
E a Bíblia chega a dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, né? E você vê como que os filhos das trevas eles se preocupam tanto com isso, né? Então, claro que a gente não precisa imitá-los em tudo, né? Mas realmente há de se ter um cuidado. Agora, o ponto principal que eu quero incluir aqui na fala é a questão da autoestima e autoimagem, né? O tempo que a gente vive é um tempo difícil. Muitas pessoas são atingidas na autoestima e na autoimagem, principalmente quando vai chegando a idade, né? Começa a aparecer, né, aqueles frisozinhos, né? Os pés de galinha, a cor do cabelo começa a mudar, começa a aparecer o catupiry. Então, isso pode realmente afetar a autoestima e a autoimagem, ao ponto até de nos levar a uma espécie de desânimo ou tristeza, e isso realmente é preocupante. Porque para representar bem a Deus, eu imagino que Deus quer nos ver felizes, né? Deus quer nos ver felizes. Então, se o cuidado da autoimagem vai contribuir com a nossa felicidade, isso eu considero importante, né? Eu particularmente tive a oportunidade de trabalhar com cosméticos muitos anos, e eu conheci um representante assembleano de cosméticos, e conversando com ele, fiz amizade, ele era um pastor, diga-se de passagem. Não. E ele comentou comigo, pastor Cristian, eu só consigo vender cosméticos hoje porque Deus falou comigo que vaidade não é cuidar bem da pele, ou do corpo, ou da beleza exterior. Vaidade é outra coisa. Deus falou comigo que vaidade é tudo aquilo que o ser humano faz para tentar provar alguma coisa para o outro, ou provar que ele é melhor, ou que ele pode, ou que ele consegue. Isso é vaidade, isso é a verdadeira vaidade. Agora, quando eu faço algo para cuidar da minha imagem, para que eu me sinta melhor, né, isso é bom, né? Agora, por que eu falei do equilíbrio? Né? Porque às vezes tem coisas que pode haver um desequilíbrio, eu posso estar exagerando, né? E em se tratando que uma das palavras remas para esse tempo, nós temos que remir o tempo porque os dias são maus, então tudo tem que ser avaliado, né? Eu, por exemplo, eu gosto de andar de bike, mas eu não vou andar de bike todos os dias, porque eu não sinto uma direção de Deus para fazer isso todos os dias. Eu vou conforme eu sinto paz no coração, às vezes um dia sim, um dia não, 2 dias não, um dia sim. A gente é guiado pelo Espírito, né? Se a gente for sensível. Então, o equilíbrio é importante. Certo aí? Então fica na paz de Deus aí. Não pode ser barbeiro. Ele falou ali, não vou todo dia, que nem a mulher, pintazinha toda semana. Não é vaidade, é algo que, né? O coração de cada um. Relaxa, irmão. E tem a. Não tô. Ele tá tranquilo, né? Comentando assim, né? Porque. Não, isso é muito importante, tá? Que nem sobre tatuagem, né? Sim. Eu gosto, né? Só que eu não faço mais. Sim. Mas se eu fosse no mundo ainda, eu faria mais, entendeu? Mas hoje eu não faço mais. Então, tipo assim, tem que ter um entendimento. O entendimento que a gente tem acerca desse assunto hoje, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Então, enquanto a gente não tem entendimento de algumas coisas, Deus passa por cima, né? Está escrito no Antigo Testamento que a gente não deve marcar o nosso corpo, né? Não deve golpear o nosso corpo. Então, se eu creio que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo, né? Então, eu creio que Deus continua desejando que o ser humano não faça marcas, né? Agora, enquanto eu não tinha esse entendimento, Deus não leva em conta, né? Pode ter 1000, né? 1000 marcas e está tudo certo. Agora, a partir do momento que tu tem um entendimento, eu creio que esse gesto deve se interromper. Inclusive, eu tive a oportunidade de ouvir um depoimento de um jogador de futebol, que é um cara que se converteu, muito conhecido aqui no Brasil. O vídeo deve estar disponível no YouTube ainda. Ele compartilhando o testemunho dele e ele falando, Deus deu um entendimento ali bem profundo assim, sobre essa questão da tatuagem do depois, né? Deus falou com ele. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso procurar no YouTube ali. É bem interessante. É um jogador de futebol brasileiro
que usava tatuagem, mas depois se converteu. Eu, particularmente, na questão da vaidade, eu acho que algumas coisas da beleza se encaixam na questão da vaidade. Né? E a parte da tatuagem, eu acho que exagerado, né? Tem gente que extrapola tudo aquilo que eu particularmente, eu fiz a tatuagem ciente do que eu aprendi na Bíblia. E vou ser bem sincero assim, o entendimento que eu tive, né, na questão da tatuagem, né, foi uma coisa bem diferente. Eu acho que exagerado, né, tem aquela gente que, tem uns caras aí, uns pastores agora aí, porque todo mundo é pastor qualquer um hoje em dia, os caras na internet, principalmente com a terra de enganação, os caras estão, cada dia os caras fazem um. Assim, fechado, pescoço, eu acho que totalmente exagerado, né? Eu acho que aí já sai fora do que Deus tem, até pelo testemunho do Rodolfo Abrantes mesmo, né? Que ele diz, né, que ele fazia tanto, que era um costume dele. Um dia o Espírito Santo pegou ele e falou, não, cara, chega, deu, entendeu? Então eu acredito assim, o camarada, né, tá na igreja, eu acho que é algo muito particular, sabe? Se ele fez uma, ali, duas, eu acho que se não é uma coisa que entra dentro da vaidade, que é uma vaidade, né, que por isso que eu digo da estética, que essa tatuagem não entra dentro da vaidade estética, que seja algo particular, aí eu acho que é vamos dizer assim, um entendimento da pessoa com Deus. Tem pessoas que fazem, né, a tatuagem do próprio nome de Jesus, né, fazem uma cruz. Por exemplo, eu fiz um versículo, um versículo particular meu. Sim. E quando a Débora passou um período difícil, sim, foi um versículo que eu recebi e eu peguei para mim. Sim. Sabe? E é uma coisa particular minha, não fiz para mostrar para os outros, eu fiz uma coisa para marcar em mim. Isso marcou em mim, entendeu? Que foi uma palavra de Deus, é o próprio Deus falando, na verdade, né? Mas é uma coisa para mim, que eu fiz particular para mim, não para os outros, sim, entendeu? Sim. Mas tem gente que extrapola, infelizmente, né? Nós não estamos aqui para condenar ninguém, né? Eu acredito que Deus fala com a gente, né? Com propósito, né? Mas dentro dessa linha que tu está falando, sim, aí de algo, né? Que talvez seja mais... eu também não acredito que Deus vai mandar o camarada fazer uma tatuagem, entendeu? Isso aí é fora de cogitação. Pois é. Mas tipo assim, o meu particular... Que a gente está aprendendo aqui, né? Que Deus não se contradiz na sua palavra, né? Então como que ele vai contra a palavra dele, né? Então seria realmente incongruente.